É feriado, mas tem papo de redação ao vivo e tem à noite o tempo real, sim, pode ter certeza disso. Quero saber da Julinha se está tudo ok para o nosso Conexão Rondônia, se eu já posso chamar. Parece que tivemos um problema com a Lise, a menina lá em São Paulo, e nós estamos aguardando para recuperar o sinal. Senão nós vamos falar com o Jair lá em Londrina, de qualquer maneira nós vamos falar sim. Vamos lá para a matéria? O semáforo está ok? Vamos saber o que aconteceu, que história é essa de que levaram o semáforo, em algumas regiões do Brasil, chama sinaleiro ou sinaleira. Vamos lá. Um dos semáforos da Avenida 25 de Agosto com a Rua Corumbiara, centro da cidade, foi furtado. Até o momento não se sabe quem praticou o crime ao patrimônio público. O aparelho ficava instalado na posição indicatória de acesso para quem segue sentido à esquerda, para entrar na Avenida 25 de Agosto ou subir direto pela Rua Corumbiara. O Conselho Municipal de Trânsito, CONTRAN, foi informado e já tomou algumas providências. Olha, infelizmente nós fomos surpreendidos com essa notícia, né? E assim que soubemos, fomos para o local para fazer uma avaliação prévia. E logo em seguida acionamos tanto a guarnição da Polícia Militar, como também aí a Polícia Civil através do setor de perícia, para que pudesse estar fazendo o levantamento necessário no local. Após esses levantamentos necessários, nós contactamos com a empresa que é responsável aqui pela assistência técnica do semáforo no nosso município, para que pudesse estar fazendo um orçamento e custos necessários para reinstalar os novos componentes, né? Então acreditamos que hoje, já no finalzinho da tarde, estaremos recebendo esse orçamento para que a gente sim possa estar tomando uma providência dentro desse contexto. Os motoristas e condutores de veículos de pequeno porte que trafegam pelo centro da cidade se deparam com o problema devido ao furto do equipamento. Por esse motivo, é necessário que haja muito cuidado na hora de cruzar a avenida. A gente gostaria de aproveitar esse momento, essa oportunidade, estar alertando os condutores de veículos, sejam ele pedestre, ciclista, aqueles que conduzem carroças também, né? E para que estejam atentos ao aproximar-se do conjunto semafórico na Avenida 25 de Agosto com a Rua Corumbiara. Em detrimento de ter sido furtado um desses componentes, altera-se a programação dos outros elementos. Então, eles estão meio que confusos por ser um elemento elétrico-eletrônico. O equipamento é inteiramente computadorizado e não tem outra utilidade para ter valor comercial. Não há previsão para reinstalar o equipamento. O Léo Ladeia disse no Câmera 11 hoje, com aquele bom humor, aquela inteligência, aquela perspicácia que só o Léozinho tem, que o cidadão levou o semáforo para casa para avisar quando estava liberado ou não para o Ricardão. No vermelho o cara está em casa, amarelo, atenção, e verde está liberado. Isso é do Léo Ladeia, né? Mas o que é que levou esse sujeito, essa pessoa a fazer um negócio? Eu nunca ouvi falar, viu, Ronald? Nunca ouvi falar, vou fazer 25 anos de profissão em fevereiro do ano que vem, em alguém ter levado um semáforo do centro de uma cidade assim. Nunca ouvi falar. Será que é uma quadrilha? Porque aqui em Porto Velho levaram os fios da iluminação da BR. Lembra dessa história? Você sabe por que a BR não é iluminada na entrada aqui de Porto Velho? Segundo conta a lenda, uma pessoa teria puxado por debaixo da terra dezenas e dezenas e dezenas de metros de fio e levado sem que ninguém visse toda a fiação, e desde então a entrada da cidade ficou às escuras. E agora a lenda ganha um novo capítulo em Rondônia. Lá nós temos o ET de Varginha, nós temos o chupa-cabras e agora nós temos o ladrão de semáforo em Rondônia e o ladrão de fios de poste. Será que é a mesma quadrilha? Ela está especializando-se em deixar a cidade às escuras e sem sinalização? Ou será que é um protesto porque os semáforos não funcionam? Aí teria que ser o protesto aqui em Porto Velho, não lá em Rolim, porque lá estava funcionando direitinho. Que história mais escabrosa, mais esquisita que é essa? O semáforo de Rolim de Moura desapareceu. Um dos semáforos. E o que é pior, eu até dei risada, desculpe, os outros equipamentos estão em conflito, né? Deve estar sentindo saudade deles, ficaram em conflito e confundiu tudo, está uma confusão no centro de Rolim de Moura.
Vamos aguardar para saber em que vai dar essa história e se vai virar mania agora os semáforos começarem a desaparecer. Tem uns aqui em Porto Velho que bem que podia desaparecer mesmo, porque eles não servem para nada. Eles param de funcionar quando a gente mais precisa deles. Mas, segundo informações que recebemos da Endur, todo esse equipamento está sendo trocado. Estão trazendo equipamentos modernos para funcionar, especialmente quando chove, especialmente nos horários do rush, e nós temos tido muitos problemas com o funcionamento dos semáforos aqui, você sabe muito bem disso. Aliás, o trânsito de Porto Velho tem sido um trânsito muito problemático. Fica a pergunta então, onde foi parar o semáforo de Rolim de Moura? Resgatando a pergunta, onde foi parar a fiação da BR-364, que continua às escuras e até agora ninguém respondeu o que é que aconteceu com essa fiação, ninguém pegou o sujeito que levou dezenas e dezenas de metros de fio e eles não foram repostos ainda. Para nossa tristeza, a entrada de nossa capital continua com os viadutos parados e a iluminação esquecida. Tomara que isso mude em breve, essa é a nossa grande expectativa. Bom, daqui a pouquinho vamos para o Facebook na tela do Tempo Real. Estou com um convidado hoje, Ronald Lage, professor de futebol. Eu estava ontem vendo o Mário Travalini, numa entrevista que ele deu para o Toquinho, na TV Corinthians. Uma baita entrevista. Sabe o que eu achei legal, Ronald? O Toquinho falou sobre quem que pode exercer a profissão de treinador de futebol. E o Mário Travalini citou a Lei 8.650. O Travalini é presidente do sindicato, ele conhece muito o assunto de São Paulo. E ele falou que todo o profissional que atuou no futebol comprovadamente pode fazer os cursos de ABTF e tudo mais e tornar-se um treinador. Sindicatos do Rio, São Paulo. Achei muito legal a explicação dele. Essa é uma resposta que muita gente não sabia, né? E o Travalini ontem explicou que para ser treinador não necessita do diploma de educação física. Pode até ser um profissional de educação física. Não necessariamente, isso. Tem que comprovar que atuou como profissional de futebol mais de 8 anos com a carteira assinada. Certo. E, na verdade, hoje, com o Travalini, que foi muito competente, afastou qualquer pessoa de abordar treinador de futebol, principalmente em campeonatos como Copa São Paulo, o Brasileirinho tem em São Paulo, né, esses campeonatos. Na verdade, o treinador tem direito de exercer a profissão, porque é reconhecido por lei federal. Então, que aquele que comprovadamente mostrou que jogou futebol tem condições de atuar tranquilamente. E você vai falar sobre isso, a sua atuação como treinador de futebol e como professor de escolinha. Depois eu olhei o Eliel Campos no Tempo Real, no Facebook. A resposta à pergunta de hoje, não, segundo a Bíblia, segue-se o juízo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Eliel. Renato Moraes, você acredita em vida após a morte? Do mesmo jeito que eu acredito em Papai Noel, lobisomem, vampiro e o mito de Deus, diz o Renato Moraes. Ou seja, o uso do bom senso e da lógica não permitem, mas acredito que vários seres vivos virão devido à nossa morte. Abraços. Alan Kennedy, não, pois se existisse vida após a morte, teria de ter Deus para ressuscitar os mortos. O Alan Kennedy, olá, domingo, estamos todos aqui em casa assistindo você. Obrigado, Alan. Rubson Luiz Duarte, homem morre eletrocutado em frigorífico. Diretora do Hospital de Candeias, impede o trabalho de jornalistas, diz o Rubson, e colocou o link do orondoniense.com.br para você navegar e conhecer essa informação mais de perto. O Aldair Salles mandando um abração para a gente, obrigado, mano, e mais pessoas conosco, Larissa, Magno, Débora, valeu, continue participando. Ronald, como é que nasceu esse trabalho com os garotos do futebol? Você terminou a carreira no CFA e migrou para o trabalho com crianças, é isso? É verdade. O incentivo da minha esposa, né? Ela sempre incentivando a fazer cursos, a se filiar, a atualizar, né? E aí eu fiz os cursos da ABTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Estou em condições de trabalhar com escolinhas, né? E tem uma equipe muito boa, né? Na verdade, depois que você para de jogar futebol, esse momento é muito difícil para o atleta, né? O momento de saber a hora de parar, né? É complicado, né? Você para a força, porque na verdade você com 36, 37 anos, você não joga mais futebol, você joga futebol e não consegue mais treinar, é dor para tudo quanto é lado, né? Então, na verdade, a opção é você continuar dentro do esporte, né? E na verdade, por ser treinador, ser goleiro, a primeira opção foi trabalhar treinando goleiros no CFA,
Depois que o CFA foi várias vezes para a Copa São Paulo, tive a oportunidade de ser treinador. Fiz os cursos direitinho para ter uma nova visão, que na verdade todos acham que jogando futebol profissional você para e vai virar treinador. É uma visão... Muitos atletas tentaram e não conseguiram, né? É verdade. Até grandes nomes do futebol brasileiro, né? Sem dúvida. Que não vingaram como treinador. Eu trabalhei com um desses grandes jogadores, que inclusive foi um grande jogador no Flamengo e também na seleção brasileira, que foi o Seu Dida, que já faleceu. O Seu Dida não conseguiu ser treinador. Tentou, mas não conseguiu. Tentou, né? mas não conseguiu. Você vê o próprio Falcão, né? Tenta, volta e acaba... Verdade. Na verdade, não foi um craque, né? Você tem que ter uma postura diferente, você tem que nascer com o dom de comandar. Isso não é para qualquer um. Mas você acha que o fato de ser goleiro ou os zagueiros, porque os grandes treinadores, ex-jogadores, pelo menos a maioria, Muricy é uma exceção, são goleiro, foram goleiro ou zagueiros, né? Zagueiros, porque estavam mais atrás. Você joga de frente, né? Então você tem uma noção muito grande de cobertura, isso na parte defensiva. Então, na verdade, o goleiro trabalha de frente para o adversário. E automaticamente você vê a movimentação de cobertura, você tem que prestar atenção no que o seu treinador quer e ali você aprende, porque na verdade o goleiro é um treinador dentro de campo. É o segundo treinador. Você canta a jogada quando a bola passa do meio, que o adversário passa do meio, você tem que orientar de uma maneira em que você tem que ser aquele treinador, você tem que cantar as jogadas. Cobertura aqui, passou aqui, fecha aqui, então na verdade você vai aprendendo. Você passa muito disso para os meninos. Põe mais um pouquinho as fotos dos garotos, por favor, Julinha, que o Ronald vai falar. Você começou lá no Esporte Baggio, né, Ronald? A escola. Eu comecei no Tem o núcleo CFA. lá, que é o principal. Começou no CFA. De lá o Lulu levou você para o Baggio, foi isso? Levou para o Baggio, começamos a montar uma escolinha e hoje mais de 500 garotos. Né? Aqui você está com o Jair Pereira. Aquele ali é o Borrachinha, né? O Jair Pereira, que é professor na BTF. São os professores da BTF. Justamente. Você citou agora há pouco. O Borrachinha é goleiro do Botafogo na década de 80. É professor lá também? Não, ele fez curso. Fez o curso contigo. Olha o Luiz Mendes, faleceu semana passada. Um dos maiores jornalistas. Comentarista da Rádio Globo, né? Desse país, comentarista da Globo. O homem da Rádio Globo. Da voz o homem da palavra fácil. Da palavra fácil, né? E agora já no final. Isso é o Tiago, que veio do projeto social hoje, está fazendo curso de educação física.